observação que eu gostaria de fazer sobre o princípio fundamental da contagem, sobre uma possível relação de dependência entre as escolhas sucessivas em um processo de contagem. Pode ocorrer de termos as escolhas dependentes umas das outras, o que significa dizer que ao se realizar uma escolha, esta escolha vai interferir dentre as possibilidades de uma escolha seguinte, como também pode acontecer das escolhas serem independentes umas das outras, o que significa dizer que ao se realizar uma escolha, que esta escolha não interfere nas possibilidades de uma escolha seguinte. E para ilustrar melhor esse fato, vejamos dois exemplos que ilustram essas situações. Uma moeda é lançada 5 vezes. Quantas são as sequências de possíveis resultados? Cada vez que lançamos uma moeda, temos 2 resultados possíveis, cara ou coroa. Para determinarmos o número de sequências possíveis em 5 lançamentos sucessivos, reparem que cada sequência nada mais representa do que 5 escolhas sucessivas, em que cada uma das escolhas nos apresenta 2 possibilidades, que são cara ou coroa. Assim, pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras de fazermos 5 escolhas sucessivas, em que cada uma delas nos apresenta 2 possibilidades para cada escolha que já havia sido feita anteriormente, o cálculo nos mostra 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Porque temos 2 possibilidades para a primeira escolha, para cada uma delas 2 possibilidades para a segunda escolha, cara ou coroa, para cada uma delas 2 possibilidades na terceira, na quarta e na quinta. Então, pelo princípio fundamental da contagem, temos 2 elevado a 5, ou 32 resultados possíveis, que caracteriza 32 sequências de lançamentos sucessivos, de 5 lançamentos sucessivos de uma moeda. E é importante destacar nesse resultado que as escolhas foram feitas independentes umas das outras. O que significava dizer que para cada lançamento nós tínhamos, ou cada escolha, nós tínhamos cara ou coroa como possibilidade, independente do resultado que havia sido no lançamento anterior. E isso nem sempre acontece, como podemos ver neste próximo exercício. Para fazer uma viagem, uma pessoa pode utilizar como transporte o trem, ônibus ou avião. De quantas formas essa pessoa pode escolher os transportes se não deseja usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida? Bem, basicamente nós vamos fazer duas escolhas, o meio de transporte da ida e o meio de transporte da volta, sendo que na ida qualquer um dos meios pode ser escolhido. Ou seja, nós temos 3 possibilidades: trem, ônibus ou avião. Agora repare que a segunda escolha está de uma certa forma atrelada à primeira, de tal maneira que, uma vez escolhido o meio de transporte para a ida, aquele meio deve ser descartado para a escolha da volta. Então, por exemplo, se o meio de transporte utilizado na ida foi o trem, então para a volta nós teríamos como opções, como possibilidades, o ônibus ou o avião. Se o meio de transporte utilizado na ida tiver sido o ônibus, então para a volta nós temos o trem ou o avião como possibilidades. E se o meio de transporte utilizado na ida tiver sido o avião, então nós temos o trem ou o ônibus como possibilidade para a escolha da volta. Mas o que é mais importante observar nessa situação é que, para qualquer uma das 3 possibilidades dadas para a escolha da ida, trem, ônibus ou avião, nós temos sempre 2 possibilidades para a escolha da volta. E se para cada uma das 3 possibilidades da ida nós temos 2 possibilidades para a escolha da volta, o princípio fundamental nos diz que nós temos 3 vezes 2, ou seja, 6 maneiras diferentes de se estabelecer as distribuições entre meios de transporte de ida e volta.